atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 40 de 2021. E para apresentá-lo hoje, estamos aqui apostos, eu, André Reis, Basílio Leme, Valmir de Lima e na técnica, o Gilberto Silva. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema Progressão dos Espíritos, extraído do livro O Céu e o Inferno, do codificador Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 3º, O Céu. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Estamos no capítulo 1º dos Espíritos, item 7º, Progressão dos Espíritos. E as perguntas são a de 120 a 122b. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição número 11, intitulada Glorifiquemos. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro A Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, e o item é Artes, Estética. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita.
No editorial de hoje, Progressão dos Espíritos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, conseguintemente, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar, cada qual em lugar distinto. Ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro. Tal como um cego e o vidente, que se dão as mãos, este percebe a luz da qual aquele não recebe a mínima impressão, sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem-na eles em toda parte e que se encontram, sejam à superfície da terra ou no meio de encarnados ou no espaço. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa situação. Se encontrarem em um concerto dois homens, um bom músico, de ouvido educado, e outro desconhecedor da música, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimentará a sensação de felicidade, enquanto o segundo permanecerá insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro. Assim sucede quanto a todos os gozos dos espíritos, que estão na razão da sua sensibilidade. O mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações, que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer, e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo: a cada um segundo as suas obras. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou por outra, pelos puros espíritos, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se veem, muitas vezes, homens inteligentes e instruídos, poucos adiantados moralmente e vice-versa. A encarnação
é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse insulado, não haveria vícios nem virtudes, preservando-se do mal pelo insolamento, o bem de si mesmo se anularia. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos agora ao estudo da codificação espírita. Estamos utilizando aqui o Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos, item 7º, progressão dos espíritos. Vamos iniciar com a questão de número 120. Kardec pergunta assim ao Espírito Verdade: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegarem ao bem? Os espíritos reveladores assim responderam a Allan Kardec: não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Ou seja, como sempre, né? Eu entendo que, até por gratidão, nós devemos ressaltar sempre a genialidade de Kardec, a sua sabedoria em formular adequadamente as questões e estudos. Nesse assunto, progressão dos espíritos, somente neste item 7, que é o que nós estamos estudando, quantos ensinamentos nós vamos observar? Esta pergunta, vamos dizer, se a gente fosse analisar hoje, com mais vagar, ele dizia, mas como que Kardec fez uma pergunta dessa? E nós podemos deduzir que ele estava levando em consideração o nosso planeta, que é de provas e expiações, aonde
ainda o mal sobrepuja o bem. E nós encontramos isso numa sua dissertação da questão 872 do Livro dos Espíritos. Então, que eles esclarecem numa resposta bem curtinha, mas assim, muito clara, né? Não pela fieira do mal, mas pelo da ignorância. E que nós podemos entender que aí vai um desdobramento da questão 115 do Livro dos Espíritos, que Kardec vai nos esclarecer, como nós, no próprio editorial, nós vimos, que o ser foi criado simples e ignorantes. E ainda recordando a escala de Kardec do grau de evolução dos espíritos, que é a escala que nós sabemos vai de 100 a 113, na questão, número 100, ele esclarece que essa escala nada tem de absoluta, ou seja, a infinidade da progressão dos espíritos é infinito. Então, passa pela ignorância, exatamente porque nós podemos apontar aqui uma teoria que, inclusive, consta do Antigo Testamento, que é a teoria da criação, que o Espiritismo vem não contrariar, mas esclarecer que, na realidade, a nossa evolução, o Espiritismo afirma e prova, não é, a teoria do evolucionismo. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas temos todas as propriedades para chegarmos à perfeição relativa, conforme nós vimos no último parágrafo do editorial que nós acabamos de ver. Muito bem. Kardec pergunta na questão 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Valmir. E os espíritos da codificação respondem: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. É interessante essa resposta, porque às vezes podemos pensar, Deus cria os espíritos. Todos, em essência, têm as mesmas potencialidades. Todos estão fadados ao progresso. Como o Basílio colocou, ao alcance da perfeição relativa, pois que absoluta é a divina. Então, falamos relativa porque é aquela perfeição para a finalidade que o espírito foi criado. Então, dentro de uma perfeição estabelecida pelo Criador, dentro da finalidade a que a obra divina se propôs, o espírito, então, atingindo esse ápice, ele está em perfeita comunhão com o Criador. Mas o Pai, sendo o Criador, ele tem a perfeição absoluta. Agora, assim sendo, o espírito sendo dotado de todo o potencial evolutivo, por que nesse estágio, nesses primórdios do seu processo evolutivo, ele pode fazer escolhas diferentes de outros? Porque, segundo esclarece a doutrina espírita, para alguns espíritos, as eternidades são maiores. Outros fazem esse trânsito da animalidade à perfeição de maneira mais célere. É tão interessante isso, que dentro do nível evolutivo que estamos, nos faz pensar que toda atitude proativa
positiva que venhamos a empreender para o nosso progresso é fruto dos valores que o Pai nos colocou na intimidade, mas como a lei não é coercitiva, ela não faz o processo de coerção, mas sim de educação, e vai fazendo com que o espírito se convença da necessidade dele aderir a esse processo educativo de libertação e de evolução, de maneira em que ele se compraza nessa escolha. Então aí é que entra, então, a capacidade que tem o espírito de utilizar-se do livre-arbítrio. Então, Deus cria os espíritos, mas não criou a maldade. A maldade é fruto da incipiência, da ignorância, do mau uso dos valores intrínsecos, né, que o espírito tem. Por isso que, em todo momento, os planos maiores da vida estão fazendo investimentos no mundo material, nos espíritos ainda atrasados, que somos nós, para que eles façam a adesão ao bem. Então, é sempre um convite constante, é sempre recursos benfazejos, para que nós nos convençamos que o bem faz bem, e que saiamos da ignorância que nos mantém na retaguarda e que, de certa forma, retarda a nossa felicidade. Isso é muito importante para que a gente observe, para que a gente jamais culpe o Criador pelos atos impróprios, né, opostos à lei que venhamos praticar. Então, o mal só existe no plano relativo em que estamos estagiando. O mal é a ausência do bem. O mal é nós não utilizarmos de todos os valores que temos, né, para sermos utilizados. Por isso que todo esse investimento é feito para que nós possamos sair desse estado em que nós nos encontramos e venhamos a colher os frutos benfazejos dos esforços que venhamos a fazer em nosso favor. Muito bem. Faremos uma breve pausa aqui no nosso programa. Verdade e Luz. Amigos, estamos convidando-os para a 48ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, de 5 a 13 de novembro. E nós estaremos no dia 6 de novembro, às 19h30, fazendo a nossa palestra virtual, uma live dentro dos temas da Feira do Livro. Até lá, amigos de Ribeirão Preto. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz. Voltamos da nossa pausa, estamos estudando o Livro dos Espíritos, vimos a questão 120 a 121, vamos agora à questão 122. Kardec pergunta assim: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado que para outro? Basílio. E o Espírito Verdade assim respondeu a Allan Kardec. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele,
mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros resistiram. É uma pergunta, como sempre, muito bem formulada por Kardec, nós temos que destacar, porque ele vai assim numa sequência lógica, não é? Encadeando uma pergunta na outra. Então, no caso, nós temos que a pergunta feita àquela época, ou seja, há mais de 160 anos, e como o Espiritismo ensina, e que é um dos preceitos de Allan Kardec, é a fé raciocinada, vamos imaginar como, de que jeito, um ser ingênuo, que ainda não tem consciência de si mesmo, ter liberdade de optar pelo bem e pelo mal. Nós vemos que a pergunta de Kardec faz sentido. Mas os espíritos reveladores nos orientam sobre o livre-arbítrio, né? Que desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo e oferece o ponto X como a chave desse processo. Como nós sabemos, o próprio Espiritismo, na questão 621, vem nos afirmar que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Não é assim? Então, qual é esse ponto principal que ele vai optar entre um e outro, entre o bem e o mal? Que é a influência do exterior. Percebe que na resposta, o Espírito de Verdade fala que o mal não está nele. O que nós podemos observar que no movimento espírita, o próprio espiritismo, nós estamos convictos que cada ser, cada criatura tem uma centelha divina. E Deus é a perfeição, é o amor. Então, no espírito, não está nele nenhuma maldade. Então, da onde vem essa maldade? Eles explicam, da influência exterior. Por isso que é muito interessante e é uma realidade que nós não podemos perder de vista, que nós somos influenciados e influenciamos. É muito importante, e eu até imagino que o pai da psicanálise, que é o Freud, veio dizer, cunhou essa frase, que o homem é produto do meio. Por isso, porque o meio que ele vive é que ele vai, então, se convencer de um lado B ou lado A, de acordo com, naturalmente, o ambiente e as suas conveniências, não é? Então, vem um alerta para todos nós. Em nossa conduta diária, selecionar as companhias, os ambientes onde frequentamos, no trabalho, enfim, onde quer que estejamos, é ter cuidado com essas companhias, não é? E o Espírito Verdade também, no final da resposta, menciona, não é? A queda do homem, o pecado original. Quer dizer, para nos falar da nossa origem, que foi sempre objeto de estudo das doutrinas antigas e continua sendo até hoje. Saber a origem, como começou, como tudo. Então, só finalizando, né? Imagino que esta frase, que no meio espírita é muito comum, nós vemos, né, os oradores, até os escritores afirmarem que o homem é herdeiro do homem. Não é assim? Então, essa influência toda está nesse cuidado do meio, por isso aí a responsabilidade nossa perante aqueles que nos cercam também. Muito bem. E essa questão 122 tem dois desdobramentos.
Vamos ao primeiro. Então, questão 122A. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Valmir. E os espíritos respondem: dos espíritos imperfeitos, que procuram envolvê-los e dominá-los, e que ficam felizes de fazê-los sucumbir. Foi o que se quis representar na figura de Satanás. Bom, a resposta aqui, na 122 anterior aqui no caso, demonstra que o espírito ele tem a liberdade. E as causas estranhas, né, servirão como estimuladoras, ou aquelas que vão, de alguma forma, provocar o espírito para que ele, de certa forma, opere, saia da inércia. Ou seja, tudo tem que ser, de certa forma, estimulado para que haja uma reação para o meio. Se estudarmos o processo evolutivo dos seres, vamos ver que todo o desenvolvimento da nossa biologia, da nossa estrutura biológica, é por resposta ao meio. Calor, frio, pressão, fome, tudo aquilo que fomos envolvidos pelo meio, provocou em nós reações, e aí criamos mecanismos de resposta a esse meio. E isso, no que toca às questões biológicas, para adaptação com o meio e tentar superar o meio e etc., desenvolver organismos, visão, tato, tudo que responde às nossas questões biológicas, para as questões psicológicas não é diferente. Para as questões morais, as questões da inteligência, enfim, não é diferente. Nós precisamos de estímulos. Então, aos poucos, esses estímulos vão provocando em nós pensamentos. E essas reações naturais é fruto, como o Basílio colocou, o homem é fruto do homem. Ou seja, ele reage a outros que, de certa forma, o estimulam, o excitam. Então, esses espíritos imperfeitos, eles podem ser representados não somente por espíritos desencarnados, podem ser representados por espíritos encarnados, ou seja, aqueles companheiros. Basílio colocou bem, as companhias que venhamos a escolher para a nossa convivência, porque ninguém está incólume, ou seja, não será capaz de ser influenciado. Todo ser é influenciável. Todo ser é influenciável. Agora, o que vamos absorver ou não, o feedback, né, a resposta vai depender dos conteúdos que temos na nossa intimidade. Alguém nos provoca, certo? E qual será a nossa reação? A reação nossa será de acordo com o que temos na intimidade. Nós vamos absorver, repentinamente vamos avaliar e daremos a resposta. Que resposta é essa ao meio? É a resposta educada ou deseducada dos valores que temos na nossa intimidade. É muito importante essas questões aqui. Porque se nós formos criando hábitos saudáveis, pensamentos saudáveis, valores saudáveis, então tudo aquilo que vai forrar a nossa estrutura, nós responderemos aos estímulos exteriores de acordo com os valores que temos. Então diríamos, a quem culpar se a nossa reação ou a nossa ação for desastrosa? Se não a nós mesmos pelas escolhas, pelos valores que agasalhamos. Então, bem colocado pelo companheiro Basílio, a lembrança da questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A consciência, então, ela é o desenvolvimento ao nível da evolução adquirida. Então, se você tem um conteúdo
né, que te faz fazer as reflexões, os embasamentos, as comparações necessárias, você será feliz ou desgraçado de acordo com esses conteúdos. Mas como a lei está sempre nos estimulando para o avanço, certo? O que pode não ser conflitante hoje, estando oposta à lei, ao equilíbrio, será conflitante amanhã. Então, é sempre importante termos a avaliação da boa conduta. E lembremos sempre da lei áurea de Jesus. Não façais aos outros o que não queira que vos façam. Muito bem. E a última questão de hoje, a 122b. Essa influência só se exerce sobre o espírito na sua origem, Basílio? E os espíritos reveladores assim responderam: segue-o na vida de espírito, até que ele tenha de tal maneira adquirido domínio de si mesmo, que os maus desistam de obsidiá-lo. Vejamos, não é, dentro de uma análise assim, mais resumida, é interessante nós observarmos que Kardec, justamente, ele está analisando e tratando da progressão dos espíritos. Em momento algum se falou do princípio inteligente, porque aí ia abranger muito mais, ficaria muito mais complexo. Então, o que nós podemos deduzir sem medo de errar? A partir do momento do ser considerado espírito, que ele ganha a razão, ele ganha também a responsabilidade de seus atos. E por isso, como o Valmir comentou, nessa trajetória, lembra que no editorial ficou ressaltado que nós nem sempre a intelectualidade e a moralidade caminham juntos. Em uma etapa, ou seja, numa experiência terrestre, nós podemos caminhar em inteligência, em a outra em moralidade. Até quando? A própria resposta aqui está nos dando o final. Até que nós tenhamos domínio completo de si mesmo. Aí ninguém vai nos influenciar, porque nós já temos toda essa estrutura total do espírito que ele já. Por isso que é conveniente apontar que quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, assim de forma organizada, sequencial, nós nos surpreendemos com a resposta dos espíritos superiores. Eu vou apontar aqui duas questões para não me alongar muito, né? Na questão 500 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se não chega um momento em que o espírito pode dispensar o seu anjo guardião. Eles respondem que sim. Quando o espírito evolui bastante, a exemplo de um escolar, que quando ele termina os cursos, ele dispensa o professor, o espírito também vai acontecer isso. Mas eles fazem observação, não no vosso planeta. E, então, quer dizer, sempre eu tenho essa convicção, e tenho certeza que o amigo ouvinte, que estuda o Espiritismo, os amigos presentes, que é o André, o Valmir, vai concordar. Nós só temos um amigo incondicional, aquele que nós podemos seguir de olhos fechados, se a gente pode dizer assim, é Jesus. O mais, seja qual for o ente mais querido que nós estamos a ele atrelados, se ele seguir um caminho que não nos convém, como o Valmir falou, nós temos na consciência, nós sabemos que aquele caminho é errado, nós não podemos. Nós temos que ser honesto e franco, e não precisa ser áspero para dizer, olha, viemos até aqui, mas se você prefere esse caminho, eu não vou mais com você. Ou seja, tal é a importância
desta nossa conduta que Jesus veio trazer e mais, exemplificar. E Jesus, por isso, é o nosso guia e modelo. Verdade e Luz. Olá, amigos e amigas, um prazer enorme falar com vocês. Gostaria de convidá-los no dia 12 de novembro, às 19h30. Estarei ao lado do meu amigo Davi Lisenberg, participando da 48ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto. Nós falaremos sobre Karl Schutel, o bandeirante do Espiritismo, e também falaremos um pouco sobre nossos livros, né? Eu e o Davi somos autores também. Então fica o convite a todos vocês no dia 12 de novembro, sexta-feira, às 19h30. Nos vemos lá. Um abraço e até mais. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora, no nosso programa Verdade e Luz, ao quadro Momento Evangélico. E no Momento Evangélico, fazemos uso do livro Fonte Viva. Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vamos aqui ao capítulo 11, Glorifiquemos. E Emmanuel vai discorrer sobre a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu, formosa, no templo, asseverava no íntimo: bendito seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em todas nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Ou seja, Basílio, temos que dar glória a Deus sempre, em quaisquer circunstâncias, pois que essas circunstâncias, que muitas vezes não entendemos no momento, vão nos levar ao processo evolutivo. Ali na frente vamos entender o quão necessário foi passar por aquela situação. Isso é uma realidade, e por isso, então, que todos aqueles que estão à nossa frente, em se tratando de espiritismo, que
As obras básicas, como sabemos, são 5, não é? E todas elas estão entrelaçadas, mas é no Evangelho que tem a essência dos ensinamentos divinos. Ou seja, para que a gente passe aos poucos entender aquilo que Jesus destacou na sua oração, mas que seja feita a tua vontade. Enquanto nós líamos esta página, eu me lembrei de uma lição do benfeitor humano, constante do livro Palavras de Vida Eterna, a lição 113, que diz assim, uma das suas frases, não é? Mesmo que as lágrimas lave seu rosto, dê graças a Deus. É muito profundo. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. No nosso programa agora, o quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. E aqui usamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, ditado pelo Espírito Viana de Carvalho, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, no item Artes Estética. Divaldo Franco faz a seguinte pergunta a Viana de Carvalho. Que tipo de arte existe no mundo espiritual? Basílio. Viana de Carvalho assim respondeu. Há expressões de estesia, ou seja, sensibilidade, nas diferentes esferas felizes, que a mente humana ainda não pode conceber, nem o seu vocabulário traduzir. Mediante uma comparação simples, pode-se ter ideia da qualidade e tipo de arte existente na espiritualidade, particularmente naquela onde vivem as entidades nobres. Se observarmos as contribuições do homem primitivo em relação à arte, mediante as pinturas rupestres, e compararmos com as elevadas conquistas realizadas pelo pensamento moderno, veremos a distância que medeia entre ambas e a gradação da beleza em ascensão. Assim, em relação às elaborações conseguidas no mundo espiritual, o homem terrestre agora estaria na fase rupestre. Tenhamos em mente que a Terra é cópia grosseira do mundo espiritual, entendendo-a, todavia, que existem esferas ainda inferiores, onde estagiam os espíritos rebeldes e primários, que se comprazem no erro e no mal, sendo aí diferente, porque mais grosseiras as suas manifestações artísticas, pois que também as existem. Quando surgem na Terra movimentos artísticos inovadores e manifestações especiais da arte, os seus pioneiros são os espíritos elevados que se reencarnaram para transferir do mundo das causas para os efeitos e que há de belo, nobre e edificante. O mesmo ocorrendo nas mais diferentes áreas do conhecimento humano. Então, Valmir, é difícil nós entendermos qual a arte, né, no mundo espiritual, porque nós não temos condições pelo nosso próprio nível evolutivo, né? O nosso entendimento é de um espírito imperfeito, é onde nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas, de repente, a nossa máxima beleza, o nosso máximo entendimento de arte fica muito aquém de uma arte no mundo superior, com espíritos puros.
Como vamos falar daquilo que nós não conhecemos, né? Se nós não temos o registro dessas realidades, como vamos expressar a realidade dessa natureza? Então, para nós, é algo quase inexistente. O que temos no planeta, como expressão artística, segundo nos informam os espíritos, ainda é algo muito pálido, muito pequeno, quando comparado à grandeza, à beleza das artes em mundos superiores. Nós sabemos que há expressões de arte no mundo que já merecem todo o nosso respeito. Sinfonias belíssimas, esculturas, arquiteturas. Já podemos aí ter uma ideia do que pode ser a arte em mundos superiores, como aqui na colocação que Viana de Carvalho faz. O mundo das causas é o mundo dos espíritos, e o nosso mundo é o mundo dos efeitos. Quando os espíritos superiores determinam que possamos ser bafejados por essas belezas, enviam os seus emissários representativos desses valores artísticos, como ele diz aqui, de estesia, de sensibilidade, para que o homem possa ter o mínimo, né, de capacidade de ver, de sentir outras realidades. É lógico que eu vou lembrar aqui de uma frase de Jesus: não dê pérolas aos porcos. Eles não vão valorizá-las, vão pisoteá-las, vão chafurdá-las da lama, fazendo com que elas percam sua beleza e seu valor. Então, até mesmo aquilo que tivemos como expressão de arte foi aquilo possível para ser dada à nossa condição humana, para que pudéssemos, pelo menos, ter uma visão mais ou menos pálida dessa realidade. Só não nos é oferecido mais por efeito da condição em que estagiamos. Se nós nos elevarmos, poderemos ter as condições necessárias para valorizar aquilo que precisa ser valorizado. E mesmo assim, né, Basílio, como o Valmir colocou e está no texto, Deus sempre envia os seus filhos mais avançados que nós para nos mostrar, para nos direcionar, né? Ele sempre nos auxiliando a compreender a beleza da criação. Sem dúvida, não é? E parece que a gente, aprofundando esse assunto e reconhecendo a beleza da doutrina espírita, quem não conhece, quem está fora do nosso ambiente, que, com todo respeito, profere, eles têm outra seita, outra religião, vai achar que a gente idolatra o espiritismo. Mas não é. É dentro de um raciocínio lógico. Por isso, eu, particularmente, dos 5 livros da codificação, eles estão todos entrelaçados. E o fecho desta obra, que é a Gênese, que contém 18 capítulos, é difícil você destacar qual é o melhor capítulo, qual é o mais belo, qual é o mais edificante. Mas, nesse assunto, eu aponto o capítulo 11 da Gênese, a Gênese espiritual, aonde ali Kardec vai, então, desenvolvendo não só a nossa origem, mas vai nos orientando que os mundos estão entrelaçados e por isso que eles são solidários. Quer dizer, isso nos ensina o quê? Aquele cético que pode, com frequência a gente ouve falar isso, mas aqui no nosso planeta, atrasado do jeito que é, você acha que vai chegar lá? Nunca. Mesmo que no momento não tenha nenhum encarnado com as condições para alavancar esse progresso, o nosso governador espiritual, ele convoca seres de outro planeta elevado
justamente para nos auxiliar. Ou seja, por isso, né, que me lembro da frase que Deus ajuda a criatura através da própria criatura. E só para concluir o meu raciocínio, eu lendo aqui esse último parágrafo, né, de Viana de Carvalho, é interessantíssimo quando ele cita que não é só nas artes, em todas as áreas do conhecimento humano. Então, é destinado esses seres que, como nós sabemos, a maioria vem como missão e não como expiação, vem alavancar esta lei do progresso que é a vontade de Deus. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Droga Mel, um doce atendimento. Vamos às nossas despedidas, às considerações finais. Basílio? Com muita dorzinha no coração, nós chegamos ao final da nossa tarefinha, vamos colocar assim, né? E nos despedindo, não poderia ser de outra maneira. Agradecer a Deus, a espiritualidade maior, aos amigos ouvintes e telespectadores, a equipe de hoje, que é o André, o Valmir, o Gilberto na técnica, e todos, como diz Cáritas, unidos ao só coração, ao só pensamento, roguemos a Jesus que abençoe a todos nós e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Valmir? Faço das minhas palavras as palavras do Basílio. Agradecido ao André, ao Gilberto, ao amigo Basílio, ao amigo telespectador, a feliz oportunidade onde podemos estudar juntos a doutrina espírita. Um forte abraço a todos, que Jesus continue nos estimulando para o nosso progresso, para a nossa redenção. Obrigado. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.